pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast ESG com R's, Vida Saudável e Sustentável em Condomínios. O objetivo deste podcast é trazer esses temas de sustentabilidade, ESG, para a prática condominial, beneficiando moradores, os próprios síndicos, toda a gestão e a cidade, o entorno e o planeta com essas práticas mais sustentáveis. Eu queria falar um pouquinho sobre o nosso apoiador, que é a Capitólio. Então, você que é síndico e que não tem ainda coleta de óleo no seu condomínio, uma coleta de óleo certificada, certificação da CETESB, a gente oferece também toda a estrutura de coleta, treinamentos. É muito importante falar do óleo dentro dos condomínios, porque o óleo, ele contamina a água e ele também pode ser um recurso importante para a transição energética, é o que temos falado também durante muito tempo, né? Tem sido um tema bastante recorrente. Bom, vamos ao episódio de hoje. O episódio de hoje ele é bem temático, porque nós estamos próximas aqui do final do ano, então eu quis trazer esse tema para o debate, que é festas mais sustentáveis, né? Nunca são festas sustentáveis, porque a gente gera impacto o tempo todo, mas é aquilo, o que podemos fazer, o que os condomínios podem fazer, o que moradores podem fazer para tornar as festas um pouco mais sustentáveis ou que causem menos impacto, né? Então, a gente vai falar de vários elementos para que a gente possa proporcionar esse efeito de menos impacto dentro dos condomínios e no entorno. E conto aqui com convidadas especiais, Cláudia, que é uma síndica profissional. Por favor, Cláudia, se apresente. Cláudia Pereira. Vamos lá, querida. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Então, eu sou a Cláudia Pereira, atuo nessa área condominial aí há mais de 30 anos, de um jeito ou de outro, né? Durante muito tempo trabalhando em incorporação imobiliária, depois passei para administração de condomínios e já tem aí mais de 15 anos que eu trabalho com sindicatura profissional. Então, é uma honra estar Maravilha. aqui. Faço muita festa, então vai ser extremamente proveitoso. Ótimo. Então, a gente queria mesmo uma síndica que fizesse muitas festas, né? Porque é exatamente aí que às vezes a gente vai oferecer um cardápio de opções e, obviamente, dentro da sua realidade, ver o que é possível aplicar, né, Cláudia? Perfeito. Maravilha. E a nossa outra convidada, a Débora. Obrigada, querida, por ter vindo. A Débora vai se apresentar, acho que é melhor, querida. Vamos Sim, lá. também agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu não trabalho na área condominial, né? Minha mãe é síndica profissional, foi aí que a gente se conheceu, né? Sim. Mas eu trabalho com alimentação. Eu sou da área da saúde, tenho uma formação em naturologia, então tenho um background, assim, né, de medicinas tradicionais, de medicina tradicional chinesa, de medicina ayurveda, e que pega muito nessa parte de alimentação, né? Então eu promovo um trabalho de alimentação consciente para eventos sociais e corporativos, né? Trazendo um olhar regenerativo, enfim, conscientização alimentar mesmo, como a gente pode se alimentar com mais sustentabilidade, né? Que é o tema daqui. Ai, que E com lindo. mais leveza também, né? Como a gente pode ter Ótimo. saúde, leveza e impacto também ao mesmo tempo. Maravilhoso. Acho que a gente vai falar de vários elementos que compõem uma festa, né? Mas a gente vai ter um recorte especial hoje para falar de alimentação, já que a gente tem um especialista aí desse tema, né? Mas é claro que dentro também do seu negócio você olha para várias outras Sim, coisas, não então tem como. vai ser muito bacana. Mas sabe que super coincidência, né? A gente teve um evento ontem e pegou essa questão da alimentação assim de um jeito. De repente, se a gente tiver tempo, eu posso falar um pouco a respeito. É Ah, que bom ter seja, exemplos reais. seja muito, muito pertinente. A ideia é que, né, de novo, né, oferecer essa possibilidade, né? Não é porque tem que se fazer uma coisa, fazer outra. Cada síndico, dentro da sua realidade, vai ver o que ele consegue adotar, né? A gente sabe que é bastante desafiador, mas às vezes são pequenos cuidados ali numa festa que você pode ter e causar bem menos impacto. A Cláudia, então, já estava falando que ela faz muita festa, né, Cláudia? Você Faço faz pelo muita menos 4 festa. festas por ano, você falou? Olha, no mínimo, né? Porque a festa junina é de lei, não pode Sei. faltar. Tradicionalíssima. É a Tradicionalíssima. preferida? Não, não é. Halloween. Halloween. Vou chutar. Sério, sério. De uns anos para cá é o Halloween. Você faz a festa das crianças, né? Até porque na questão do Halloween muitas vezes vem aquele cunho, mas a minha religião, Sei, sei, né? Aí a sei. gente tem que quebrar um pouco.
Então a gente faz a festa junina das crianças, o Halloween e o fim de ano, né? Que a gente chama Sei. das E festas de final tudo de ano. organizado pelo condomínio, Tudo por você. organizado pelo condomínio, pela nossa equipe. Eventualmente, se for um condomínio menos mobilizado, se for um condomínio Sei. muito novo, a gente é obrigado a trazer alguém de fora, né? Para Uhum. ajudar nessa organização. Mas, de modo geral, a gente busca integrar o próprio morador, né? Porque Certo. muitas vezes o morador vende um bolo, né? Vende um Sim. salgado, Não, isso ou é um é buscar artesão. os talentos dentro da própria comunidade. A Isso economia já é local. sustentável, né? Então, e essa é uma outra coisa que, assim, pelo menos 3 vezes no ano a gente faz em todo o condomínio, que é a feirinha do morador empreendedor, né? A gente Incrível busca também fazer isso. isso. Porque Porque você tem também um perfil de condomínio, você quer falar um pouquinho disso tenho. também, Cláudia? Eu atendo muitos coisas. Assim, a nossa empresa tem 20 condomínios atualmente, de vários perfis, mas predominantemente nós temos condomínios Minha Casa Minha Vida da faixa 1, né? Que é a Uhum, faixa ali de uma renda menor. E uhum. principalmente de pessoas que estão chegando em condomínio pela primeira vez na vida. Sei que Elas vêm da nunca casa dos moraram em pais, condomínio. isso, vêm da casa do sogro, dos pais, Bastante de uma desafiador, né, locação. Cláudia? Total, Sei, total. Porque eles, de fato, vêm com uma cultura diferente, né? sei. Muitas vezes até estava Por numa que que moradia tem que pagar compartilhada, mas condomínio? por Não que que tem? tem que pagar condomínio, né? Eu já paguei um apartamento, ainda tenho que pagar condomínio. Assim, por que que tem que ter o serviço? Uhum. Qual que é efetivamente a função da limpeza, né? E aí a gente entra muito no assunto, porque é muito difícil para eles no começo entenderem que a pessoa não está lá para limpar, que limpeza não é só sobre quem limpa, é principalmente sobre quem suja. Nossa, Esse é um excelente. E essa conceito. frase maravilhosa, né? É Então, mas isso. isso eu uso direto, gente. Prestem atenção no que vocês estão sujando, que aí vocês Aham. estão usando muito menos recursos, seja de produto, seja de pessoal, seja de desgaste do local, se você tiver que limpar menos. Para você limpar menos, você tem que sujar menos. Nossa, muito. E aí, como é que você faz esses trabalhos de engajamento, de educação? A gente começa, logo no início da implantação, a gente busca fazer alguns plantões para ouvir, né? Então, a gente chama Certo. de espaço de escuta, para entender qual é a cultura daquele morador em relação a habitar coletivamente, né? Excelente, tá. Como é que ele se entende fazendo parte não só do condomínio, essa é uma outra dificuldade, mas que ele faz parte de um bairro que já existia, que já Uhum. tinha uma coleta de lixo definida, e de repente ele chega com mais 500 famílias, Ai, é literalmente, verdade. né? Sim. Outro desafio grande que a gente tem é que esses projetos, eles definem ali o tamanho da lixeira, que é justamente para que se gere menos resíduo, né? Sim. E é muito difícil o morador entender que a lixeira é pequena, Uhum. ela foi concebida desse jeito que é para que ele aproveite melhor, né? Tem uma área comum, Isso, né? diminua o resíduo É descartável, verdade, né? sim. E ele não, ele entende que aquilo é um erro de planejamento, é um erro de É construção. legal de você trazer isso, é Que é verdade. a Então, lixeira que tinha que ser maior. não é? Se a gente for pensar em lixeira maior, é a mesma coisa a gente falar de vias públicas, de vias, de ruas para carro. Quanto mais você faz, mais carros vai ter pela Sim, cidade, né? Porque você vai aumentando a estrutura. vai E incentivar, né? eu acho que é quase a mesma coisa para os resíduos, né? Não, Assim, o quanto mais se morador. aumenta, vamos colocar outra lixeira, coloca outra, que não acaba nunca, né? Exato, e assim, mais funcionário, muitas vezes, né? Depois que eles veem o custo, isso é uma barreira, mas eles entram, é pouco funcionário, não é pouco funcionário, gente. Sei, sei, sei. Talvez é um comportamento que precisa ser revisto, né? E, Cláudia, e aí, vamos, né, vamos já entrando aqui um pouco para o tema. E aí, dentro disso, né, que a gente está, toda essa problemática, né, ou desse desafio, né, que é lidar com esses novos moradores, né, de condomínios, você, quando você faz uma festa, você tenta também levar esse tipo de assunto? Você consegue permear, assim, esse assunto Olha, dentro de... tentar a gente tenta, Sei, mas a gente esbarra na questão cultural, sei. né? É, Até conversando mais cedo, eu falei, eu 50 a mais, eu fui aprendendo sobre educação ambiental com meus filhos, que aprendiam isso no colégio e traziam, não, mãe, você vai jogar Uhum. esse pote de margarina aí no, não, tem que Uhum, separar o lixo, não sei o quê. sei. Hoje em dia parece que não tem mais, então você pega a pessoa totalmente crua, né? Mas, querida, mas seus problemas acabaram, porque nós estamos aqui Então, você pega a para pessoa ajudar com tudo isso, Cláudia. totalmente sem
noção e orientação nenhuma. Porque eu acredito muito, muito que festas, ou falar de resíduo, ou falar de óleo, tudo são ferramentas para a gente trazer o tema de sustentabilidade. Eu acho. Né? Acho que a gente pode usar qualquer coisa para trazer o tema de sustentabilidade. Então, trazer esse olhar mais de sustentabilidade em todas as, né, ter essa transversalidade, né, de assuntos. Mas vamos já começar, então. Eu queria saber, Débora, de você, quando você pensa ou faz um evento, se você já traz, ou se você vê, né, você vai contratar para um evento, quem te contrata já tem esse olhar de sustentabilidade ou não? Como é que é essa, assim, alguém caiu ali meio de paraquedas e aí você traz toda essa cultura de regeneração e tal. Me conta um pouco. Depende bastante, né? Como eu estou me posicionando no mercado agora, estou Uhum. nesse processo assim de construção da minha marca, né? Que acabou de nascer, porque eu já trabalhava com cozinha Conta um esporadicamente. pouco da tua marca, então aproveita aí, Sim, conta. eu trabalhava com cozinha já desde 2018, cozinhando em alguns retiros, em alguns eventos, mas era bem esporádico, né? Aí eu ainda estava no processo de me formar, estava na faculdade e trabalhava com outras coisas em paralelo, né? Então não era meu trabalho principal. Aí a partir do ano retrasado para o ano passado começou a ganhar mais força, começou a ficar mais constante, comecei a me posicionar como personal Sim. chef, Porque né? você enxerga essa demanda também Sim, total. Comecei a fazer meio espontaneamente, vendo que a coisa estava engatando, que Que tinha procura, maravilhoso. tinha adesão. Sim. E aí, esse ano, bem no comecinho desse ano, me veio uma necessidade de crescer, de pensar em algo para além de mim como Débora, né? E aí eu falei, cara, eu quero ter uma marca, né? Quero construir, quero empreender, né? Construir um Uhum. negócio mesmo com visões, com sonhos Com longe, assim, né? conceitos também, né? E com fortes conceitos, né? Exato. E aí eu passei por um processo, né, de construção de marca mesmo, acompanhado. Que E aí linda. nasceu a Adamar, né, que nasceu Adamar, é a assim. Adamar Alimentação Adamar. E Regenerativa. como é que depois você vai deixar, né, para as pessoas te Sim, claro. seguirem, né? Que lindo. Sim, O mas que 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 traz. significa então Adamar? Me Adamar conta. significa terra em hebraico. Ai, que lindo. Eu tenho uma conexão com o hebraico, né? Porque eu sou de família judia, então tenho um vínculo assim com a língua que não tem nada a ver com questões políticas e Uhum. territoriais, é mais essa ancestralidade da língua mesmo com a qual eu me conecto, né? E então eu senti de trazer tanto a força da minha trajetória, né? Das minhas raízes e também com essa simbologia tão forte, porque para Lindo. mim falar de alimentação é falar sobre a nossa conexão com a terra. E aí traz todo esse vínculo com a sustentabilidade, né? Porque se a Não, gente não dou conta, gente. Não dou conta. É lindo é demais. bonito, né? É Sim. lindo, lindo. Então, a construção da marca, né, da Adamar, veio com todo esse processo de construir uma narrativa, de pensar nos conceitos e tudo que a gente vai se posicionar, né? E aí você me fez a pergunta, né, se os clientes, as pessoas que me contratam já vêm com esse olhar. E aí eu digo que ainda depende muito, porque eu tô bem nichada nesse público, Você né? quer Empresas. mesmo a tarde, corporativa, É o que assim. faz mais sentido. Assim, não necessariamente corporativo. Eu tô indo mais pro corporativo agora, porque eu vejo que tem aí grandes oportunidades, né? Tem um mercado ainda muito inexplorado nessa área de alimentação É sustentável, verdade. alimentação regenerativa. Não tem quase ninguém falando sobre isso no meio corporativo, diferente do meio espiritual, por exemplo, né? Que é Sim. onde eu tenho mais familiaridade de retiros, desses eventos aí bomba, né? Tem muita gente já O que falando sobre eu isso. estava hoje falando aqui até com o secretário, né? Que a gente, quando está em eventos de sustentabilidade, ou quando a gente está nesse, a gente fala para convertidos e está naquele ambiente confortável. Exato. O Sim, desafio é a gente estourar essas bolhas. exato. Por isso que eu acho muito legal de fazer essas conexões, porque é muito confortável você ir falar num evento. Não, mas a gente quer chegar nos condomínios, a gente quer chegar em outros lugares, né? A gente está falando aqui de condomínios, claro, é um recorte para condomínios, mas a gente quer chegar em muitos lugares, em muitas casas, E né? tem Também muitas falando. empresas que já estão caminhando nessa via, né? Está sendo cada vez mais comum as empresas começarem a ter esse olhar importante, né? De ter metas de sustentabilidade na sua prática interna, né? Isso passa, né, até para os indicadores de ESG, porque não Sim, adianta que a gente exatamente. tem 1000 práticas, aí quando faz a festa, Exato. É isso. A questão não é da aquela saúde gente dos tá. colaboradores também está cada vez Isso. mais em alta, porque está explodindo, né? Casos de Burnout, burnout, exato. saúde mental. Então não tem saída, né? Tipo, em algum momento ou outro, todo mundo vai ter que começar a olhar para isso. A diferença é que se a gente começar Antes. agora, a gente pode fazer um pouquinho com mais calma, né? Não vai ser
já está meio urgente, Já na está verdade. urgente, é verdade. Mas Não, mas temos tempo, né? Vamos, assim, é, eu também não gosto de, até Porque falei hoje, né? é Não, verdade, porque se a gente coloca esse terrorismo, as isso. pessoas, elas meio que abrem mão, né? Elas e falam, não já que não conecta. Já resolve que nada. evitar, Cláudia, Exato. exatamente. E vou não entregar para conecta, Deus. né? E não Esse olhar conecta. catastrófico, né? É, Eu acho que é importante a gente falar, não, a gente pode mudar, a gente tem tempo. protagonismo, é Pelo olhar do possível. positivo, né? Vamos Isso. fazer, não pode, É, né? não, já acabou tudo, então está tudo perdido. Isso nos paralisa, Sim, né? sim. Então, quando Não, você sem identifica contar que toda a carga negativa que isso traz de ansiedade. a ansiedade climática já tem essa É, terminologia, a gente inclusive, né? abre a janela e o dia está nublado, é o aquecimento global. Não, às vezes é só porque aquele dia está nublado. Tá Não certo, é isso pode. aí, Eu, Cláudia. assim, sou contra qualquer tipo de terrorismo, Sim, climático, alimentar, é mas verdade. Os isso não extremos, né, significa. Cláudia? A gente tem que ir pelo Eu caminho sou do a favor da meio. conscientização, Então, né, bora lá, de escolher gente. caminhos. Ó, se você for por esse caminho, vem mais rápido, né? E Uhum. de repente, com mais tempo, você acha outra solução. Eu É sempre, isso. sempre Não, penso e tem assim. solução, tem tanta coisa incrível e bacana que a gente vai falar ainda aqui, e que é isso, é estimular as pessoas a irem para esse caminho aí positivo e de Isso. soluções, que elas existem. Talvez E até são por eu, pequenas assim, minha coisas, né? formação original, né? Eu é na área de saúde também, eu sou Ai, fonoaudióloga. E quando a gente é voltada para a área de saúde, uma das coisas que a gente aprende, nada é definitivo. Tudo em Sim, algum momento pode ter uma evolução, pode surgir uma nova é técnica. verdade, Aí a não. gente acaba Esse trazendo. olhar, eu falo muito também de sustentabilidade compassiva, Né? sabe? Que é faça o que você pode, onde você Uhum. está e com o que você tem. sim. Porque senão você se desespera e acaba não fazendo nada, que é um pouco do que a gente já falou, né? Dentro desse tema específico, né, de meio ambiente, de colapso climático, eu confesso que eu discordo um pouco, assim, de que nada é definitivo, né, porque a gente realmente está vivendo, assim, um momento de um ponto de não retorno da Terra, né, isso é algo real, não é mais uma possibilidade, é algo que pode acontecer um dia, é algo que está acontecendo, né, então se a gente, enquanto coletivo, enquanto globo mesmo, planeta, não retroceder, né? Não mudar a forma que a gente produz, que a gente trabalha, Vamos que a chegar gente nesse olha para a ponto. Terra, né? A gente não vai ter mais muito tempo de vida. Isso é uma realidade. Não, é Então, verdade, não Débora. para gerar nenhum Mas terrorismo, né? Mas a gente tem que encarar a realidade como ela é, né? E aí, a é que a partir gente disso, não consegue conscientizar. Eu não consigo, né? Eu, Hum. particularmente, tenho essa dificuldade. Eu acho que são temas ainda um É, pouco abstratos, né? se eu sim, é falar para a difícil pessoa, É olha, acessar difícil as de você. pessoas, né? Então, por isso que assim, a gente quer trazer aqui para praticidade, para isso, para aplicabilidade, ações, como é que Sim. é. Então, bora lá. E mais ainda falar que pode ser legal, né? Que pode ser Pode ser prazeroso. novas experiências, eu Exato. acho incrível, é tudo isso. Bom, vamos começar falando aqui, Cláudia, de decoração. ah, Quando você pensa numa festa, então você falou de festa junina, de Dia das Crianças, de Halloween, de Natal. Quando você pensa na festa, se surge isso, eu vou tentar usar uma decoração um pouco mais sustentável, que gere menos impacto, ou o que que você usa normalmente? Conta um pouco. Ou se isso não passa nem pela sua cabeça. não, passa, pela nossa cabeça passa, mas é sempre muito difícil a gente conseguir adesão, né? Normalmente a gente acaba tendo que fazer isso tudo sozinho, a gente mesmo. Então você já tem lá um monte de responsabilidades e aí você tem essa tarefa de tentar direcionar, né? Se você quiser, sendo muito sincera com você, se você quiser uma decoração mais sustentável, que reaproveite, que Aham. reutilize, Ótimo, pronto. Já está trazendo Todos os você R's. todos os R's da Adoro. você vai precisar você mesmo pôr a mão na massa. Sei, Então, é até tem verdade. exemplo de decoração que a gente fez para uma festa junina, usando garrafa PET, Sei. né, para fazer as fogueirinhas os enfeitinhos de fogueirinha. Então, mas usou um pedaço de garrafa PET, mais um monte de EVA. Sei, A gente sei. até tenta fazer Não, é isso. bandeirinha Você vê, o com próprio mundo que a gente vive, por isso que é tão desafiador, e por isso que, sabe, eu trato com muita, de uma maneira muito compassiva, né, de entender, porque eu entendo todos esses desafios do síndico, e é muito mais fácil você ir numa loja ali e comprar exato. tudo pronto, é muito mais barato, é muito menos trabalho, é muito menos tudo. Mas, então, de novo, né, Cláudia, é fazer o que está, onde pode, mas assim, um dia, né, um síndico falar, não, esta festa nós vamos fazer, talvez, né? Não, eu Então, acho que assim,
Se a gente conseguisse fazer olha, Uma, gente, né? essa aqui nós vamos fazer Com essa temática, vai ser festa 50% junina. lixo sustentável, zero. né? Ou 100% sustentável. Eu acho que as pessoas iriam querer. Eu acho que elas iriam gostar da Entrar ideia. na. Vamos tentar, vamos pensar nisso. Débora, o que que você sugere como decoração? Vai, você é do teu. Eu sei que não entra talvez tanto na sua temática. Não, até entra, Entra, né? se- Nos eventos, quando eu É, eu sirvo, tem vi que que ter decoração. você usa utensílios de casca, de folha de bananeira. Isso, exato. Então, conta um pouquinho assim de decoração. O que que você também traz para o seu trabalho? Ou o que que você vê? Você acha que também existe essa incoerência de contrata você, né, que vai ter uma alimentação mais regenerativa, com esses cuidados, e aí faz um monte de balões, um monte de e aí não pensa nisso. Como? Eu não cheguei a passar ainda por uma experiência assim de total incoerência, né, num evento. Acho que tem tem um alinhamento assim, geralmente. Mas o que que eu vejo, né, pensando em decoração sustentável, acho que sempre o mais sustentável é usar o que já tem, Sim. né? Muito mais do que produzir algo com garrafa PET, por exemplo, usando coisas recicladas. Mais sustentável seria guardar a decoração de uma festa, né, para o ano seguinte, para o próximo, chamar, ver se as pessoas do prédio têm, Tem, né, emprestar, pedir aniversário dos emprestado, filhos, né? vidro, né? Quem tem vidro em casa, vamos fazer uma É, decoração com vidros, né? porque não tem nada mais barato do que isso, né? Acho que quando a gente fala de decoração sustentável, também a gente esbarra nessa questão financeira também, tipo, é porque que nem Roseli falou, é muito mais barato ir na lojinha ali de festa e comprar em quantidade os descartáveis e tal, mas mais barato ainda vai ser usar algo que já tem e não precisar E comprar, aí né? você também usa outros recursos, que é aquilo de compartilhar, né? Gente, nós vamos Exato. fazer uma festa. Quem tem pratinho? Porque eu também adoro, assim, essa. eh, assim, não sei se está certo o termo, mas essa desarmonização, às vezes, Sim, sabe? sim. Do que aquela A coisa toda. assimetria, né? Essa simetria, adorei, é isso aí. Sabe, não precisa ser tudo certinho. Então, olha, quem tem um vidro para a gente fazer uma decoração? Aí a pessoa chega lá com vidro. Aí, quem traz um pratinho? Ou quem Uhum. traz uma. E aí você monta, às vezes, uma mesa Isso do pratinho é rica. muito legal, né? Cada um traz seu prato, seu Aliás, copo, aqui né? já fiquem, né? Ó, tá vendo? Eu estou pedindo para as minhas convidadas. É o único podcast que pede para as convidadas trazerem copinho, para trazerem, né? E acho que é de trazer esse conceito. Eu uso esse copinho, é muito curioso, né? Porque às vezes eu vou no condomínio, tiro o copinho da bolsa, uau, parece que eu tirei um ET. Assim. Nossa, eu passei por isso também. Tive num evento esse final de semana de empreendedorismo e negócios, um evento Sei, gigantesco, nada a com ver 12.000 pessoas. Sei. Eu era a única pessoa com um copinho desse, assim, os descartáveis rolando solto, né? Então, Toma um eu, cafezinho, joga no eu me lixo. sinto Toma... às vezes constrangida, Débora, em eventos assim muito comuns, fala, nossa, lá vem a eco chato, lá vem, que é, sei lá, né, chega o copinho, mas é você também O que a usar gente, exemplo, né? o que a gente tenta muito, assim, por exemplo, reaproveitar a decoração. O desafio nesse caso, para muitos condomínios, está onde armazenar. Os Ai, é condomínios hoje verdade, não tá têm vendo, gente? Não é espaços fácil. pensados para armazenar nada. É A pessoa verdade, também está num Cláudia. apartamento pequeno, ela não consegue guardar na casa dela, Sim, né? sim, sim. Então, esse é um desafio na reutilização. Assim, aquilo que dá, né? Por exemplo, o arco de balão. Não consigo aproveitar os balões, mas eu preciso fazer um arco todo ano. Então, a Aham. gente faz no serralheiro, deixa ali. Outra coisa que a gente tenta fazer é, em vez do copinho de plástico, do Uhum. copinho, do pratinho de plástico, vamos usar o de papel. Só usa Certo. aquela vez, Pequenas né? substituições, porque você Isso, vai conceitualizando, né? Não é que é isso. 100% sustentável, mas você já vai trazendo o Quando é alguma coisa organizada entre os próprios moradores, que a maioria das vezes então a gente coloca o suco no galão, não, né? Tentar fazer uma coisa mais é, artesanal. Sim, usar mais elementos, né, da própria Exatamente. natureza, né, na Uhum. decoração. Então, eu acho Pedir, muito legal de Nas quando folhas. pede para trazer o pratinho, um outro desafio que a gente tem, que a gente também tenta evitar ao máximo, a pessoa ela vai na loja, ela compra um saco de pirulito, um saco de batatinha frita, ou vários Gente, não, não sacos. é fácil. Sabe por quê? A gente está Pede muito. todo. Não, e a mesma Muito coisa é condicionado. isso, do Halloween, Ninguém aquela mais, coisa né? louca, Ninguém mais enlouquecida, né? ali uma torta salgada, um bolo. Não, É a pessoa vai na verdade. padaria, compra dele naquela embalagem de Não julgo, plástico. tá, Cláudia? Não julgo, né? Evito Também comprar. não. É isso, Mas é né? que perde um pouco desse propósito, né? Sim, do que era o que as nossas mães faziam, né? Tô falando aqui, né? Mas assim, Às vezes, assim, você não vai fazer o bolo porque você não tem tempo.
E é por isso que a gente faz as feirinhas do morador empreendedor, né? Mas encomenda da tua vizinha, ela traz no prato de porcelana dela. É É verdade. que, nossa, são tantas camadas nisso, né? Porque tem a questão do dinheiro, né? Porque sempre priorizar o artesanal Sim. vai sair mais caro, Vai. inevitavelmente, do que você passar numa padaria ou enfim, numa loja de Sim. bolo da vida. Eu acho que o tempo, né? O O tempo é Quem que é um consegue recurso hoje, né, absolutamente parar? escasso, né? Então, e já foi tudo feito, né? Então, Sim. para você consumir, já tudo pronto, né? Assim, não tem mais aquela coisa. Houve uma época em que as pessoas tinham esse interesse. Ah, vamos reciclar, porque elas achavam que isso traria uma compensação financeira para o condomínio. Entendi. Isso acabou, porque é o contrário. Cuidar do planeta, cuidar do meio ambiente custa caro. Sim, Não é de graça. infelizmente, né? Devia ser uma preocupação, uma política pública, Deveria ser né? uma política pública, exato. E não é. Sim. Então, quando as pessoas viram também que elas não iam ter nada imediato com isso, não ia ter alguma Sei, porque coisa não enxergam o palpável e valor, né? imediato, É, né? porque, de fato, Elas meio que abandonam isso. sei. Ah, Vamos retomar, Cláudia. Bora retomar isso, não se pode perder. A não, gente eu tem também acho. até com outros tipos de treinamento, né? Porque é o que eu sempre falo, acho que é a gestão de resíduos ou uma festa, elas são ferramentas de conscientização, de um modo geral, de cidadania, de coletividade, né? De gerações futuras. Nunca é só sobre lixo, nunca é só sobre óleo, Exato. é sempre você traz ali outros conceitos. Então, conte com a gente. Não, Mas eu esse vamos. ponto, eu achei muito interessante você tocar nesse ponto, assim, que as pessoas buscam recompensa, né? E Isso é verdade. imediata, tá? E imediata. Sim, sim. E acho que faz parte da mente do ser humano, né? Que a gente se sente mais motivado a fazer algo quando a gente tem uma recompensa imediata. Por isso que tá todo mundo viciado em tela, em celular, Exato. em vídeo de 30 segundos, porque libera dopamina imediata, né? Então, o que eu pensei agora, né? Você falou que as pessoas buscam algum benefício financeiro. Mas e se criasse uma economia, né, em torno disso, que as pessoas que contribuírem vão ganhar algum Sim. benefício, não dinheiro, né? Porque aí também o Perde o condomínio objeto. não tem como ficar se pagando as pessoas para reciclar lixo, né? Mas algum sistema, né, de comunidade mesmo, em que, sei lá, eu faço isso, eu ganho um ponto e Então, algum Débora, mas benefício. eu também tenho alguns questionamentos disso, né? Trabalhei durante 5 anos e meio, trabalho ainda com gestão de resíduos dentro de condomínios, e sempre era assim: você tem que falar dos benefícios para o condomínio, você tem que falar de quanto, não sei o que lá. E eu sempre falei: não é possível que as pessoas se mobilizem só por dinheiro. Não pode ser assim o mundo. Mas é. Entendeu? Mas infelizmente. Não é possível. Acredito ainda. Tem uma parcela, tem aquele percentual, Sim, mas precisamos também tocar o coração das pessoas. Então, sim. eu sempre falo assim que para uma gestão de resíduos dar certo dentro de um condomínio, né? E isso, obviamente, por um pouco de constatação, não é uma regra absoluta, tem sempre os. Mas é você ter uma estrutura adequada para que as pessoas saibam como fazer, você ter um treinamento básico, um trabalho de educação ambiental, você trazer um propósito importante. Mas Né? Trazer um essa é a propósito. grande barreira cultural. E o final é mostrar os resultados. Quando você mostra os resultados, porque você tem que regar a semente altruísta das pessoas também. E aí é muito interessante que a gente fala muito dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e hoje na própria ONU já tem os ODIs, não sei se você já ouviu falar, Débora, que são os Objetivos de Desenvolvimento Interno. Você tem que trabalhar empatia, você tem que trabalhar coragem, você tem que mobilizar as pessoas também, porque não é possível que só o dinheiro nos mobilize, gente. Sim. Sabe quando você enxerga aqui tantos outros valores e benefícios de reciclar os resíduos? Porque tá aí para todo mundo ver. Não adianta, a gente está gerando muito resíduo. Então, quando você tira as pessoas do automático e traz para a temática, não é 100%, de novo. Sempre vai ter aquele que vai boicotar, que Sim. besteira. Tem o super engajado que vai fazer, que quer. E a gente está falando de um percentual aqui de 80 pessoas que estão predispostas a fazer. Mas elas precisam entender melhor. E aí eu acredito, por isso que estou aqui. Eu concordo muito com a Débora quando a gente olha da perspectiva de que as pessoas se desumanizaram muito, né, nos últimos tempos. E elas perderam esses princípios, como você disse, da coragem, da empatia, da solidariedade. Eu lido muito, né, com a resistência quando a gente quer colocar a gestão ambiental no condomínio, de sempre ver alguém dizer assim: não, mas no prédio do amigo, do vizinho, do meu cunhado, a Nossa, pessoa muito. paga Eu tanto por semana. sei Aí disso. você pega e responde: tá bom, mas Isso 90, 100 reais por paralisa, né? semana, além de
você barrar toda a cadeia produtiva ali, que depende daquele resíduo para reciclar, transformar e está gerando emprego e renda para essas pessoas, a renda que vai vir para você, digamos que venha R$ 100, num condomínio de 400 pessoas, o que Não você é está ganhando nada, com não é isso? nada, 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 O que nada. você está É ganhando muito com isso? cultural mesmo, É mas eu muito acho que a cultural. gente precisa romper com pequenas ações. Precisa. Por isso que eu acho que é importante, em todas as ações dentro do condomínio, trazer esse assunto transversal da Não, sustentabilidade. eu É E a suspeita, né? Eu cultura acho Essa que suspeita. festa é É fundamental, muito porque legal. ali a pessoa Desperta, está né? relaxada, É né? verdade. Ela sim. está ali para curtir com a Então, é família. isso. Olha, a E eu gente também acho que olhar levar para a treinamento. cultura de um lugar que a cultura é viva, né? Ela é modelável, ela muda o tempo todo. A gente às vezes olha para a cultura como se fosse algo estático e determinista, né? Eu sou assim, nasci assim, Nossa, não, aquela não. vou ser sempre coisa, assim. Não né? é. A síndrome Da de Gabriela, Gabriela, né? né? Ai, como me irrita isso. Eu que sou geminiana, né? Por isso até que coisa Muita chama Gemini. só, né? É, o nome da empresa está Não. ligado a isso. Eu que sou geminiana, eu não consigo aceitar uma pessoa que Não é mude, isso. né? Não, temos que mudar, Não evoluir. consigo. Que bom, o mundo mudou. Ai, porque o mundo. Que bom que mudou, que bom que as perspectivas são outras. Estamos em constante evolução. Isso é muito maravilhoso, né? Eu não consigo aceitar isso. Não, mas sempre foi assim. Não, mas é isso, sabe, Cláudia? Eu acho que o papel do síndico, entendo tudo o que você está falando, acho muito desafiador, acho que é muito. Por isso que eu acho importante ter um síndico aqui também para trazer, porque, que fofo, né? Faz isso, faz o outro. Não, ela tem a sua realidade, sabe como é. Mas eu acho que é ser esse provocador, sabe? De cutucar. Não, Se vai dar certo, se não vai, aí é onde você vai. Onde eu vai. acho que para qualquer assunto dentro do condomínio, cabe ao síndico o realismo, mas também não cabe ele ser refratário a nada, né? A gente Adoro isso. precisa Que bom poder ouvi-la. Mas tem experimentar. síndico que é bastante resistente, Eu ele acho que a mesmo, a maioria. essas, eu acho também. Que bom ouvir você que está aberta a outras, né, outras Por mais visões, que a a outros gente olhares. entenda a dificuldade, e é difícil, até porque, como você disse, o governo pensa na necessidade urgente que é a moradia, mas ele não pensa em como é que ele vai inserir aquelas pessoas dentro dessa moradia. Sobra para Não quem? tem uma política pública, né? Sobra para o Sobra síndico. pro Fazer síndico. até esse papel de política pública mesmo. Exatamente. Uhum. Mas de fato Mas é gostoso, porque é desafiador. Mas quando você transforma, aí eu posso falar, porque fiz implementação em 1000 condomínios, sabe? Assim, ajudei, né? Né, vi muitas transformações, vi muitos síndicos vê. dessa maneira, que não vai dar certo, Roseli, e depois de bater nas minhas costas, falar, Roseli, olha, o pessoal está gostando, Legal. deu certo, tá uma beleza, isso é maravilhoso. Então, assim, Mas, assim, não se é, as pessoas Cláudia? derem a chance, não tem por que não gostar. É isso, Você reduz a incidência de inseto quando você faz uma boa isso, gestão do teu resíduo. isso. Você reduz a necessidade de pessoas ali fazendo a limpeza e pode Material de deslocar elas para limpeza, outras tudo coisas. isso, Gera né? um Você senso de usa materiais de engajamento. limpeza menos agressivos, né? Evita ali alergias e irritações e economia. Tem um monte de benefício. Não, É com que, como eu disse, como certeza. as pessoas buscam recompensa imediata na nossa Mas a sociedade. recompensa imediata assim, a tal da dopamina, né? Que ele vai também começar a ter quando ele começar a fazer coisas Sim, a consciência boas, né? tranquila, né? Não é Um senso de gostoso? engajamento. É isso, quando você faz uma boa ação, não é uma delícia, É delícia, né? uma É uma delícia. delícia. Ali, uma simples ação que a pessoa fala, nossa, muito obrigada. Você fala, nossa, eu fui doadora de sangue de plaquetas durante muitos anos, e, nossa, mas assim, você vai doar sangue e doar plaquetas, né? Que é ainda mais difícil. E assim, as pessoas só falta pôr tapete vermelho para você, sabe? Assim, falando muito obrigada por você ter vindo, muito não sei o quê. A hora que você vai embora, muito obrigada. Blá, blá. A hora que eu entro no carro, eu falei, gente, isso aqui hoje vai voar. Você sai se achando a Mulher Maravilha, sabe assim? Claro que eu quero voltar, porque, sabe, aquilo Te traz um alimenta bem-estar, também. né? Então a gente Sim. precisa, sabe, ir lá no fundinho, às vezes, né, para tentar trazer, regar essa sementinha, que é muito bom. Bom, vamos passar para resíduos. A gente já falou, porque resíduo está em tudo, né? Então, já falou, né, um pouco, Cláudia, de que o quanto as pessoas muitas vezes esperam, né, mas imagina aquele monte de resíduos dentro do condomínio, mas queria ouvir de você, Débora, agora, porque eu sei que você tem uma parceria bacana com a Andréia, né, da Realixo, querido. Vou Sim. trazê-lo aqui também. E como é que surgiu e como é que você faz, então, lida com os orgânicos, né, gente? Que a gente vai falar agora de resíduo orgânico, que muito se fala de Que é a recicláveis, maioria, né? que é, né,
em peso, né? 50%, volume em média dos recicláveis é muito maior, 80%, mas de peso, né? E um grande responsável também por gases de efeito estufa. Sim. Como é que então funciona isso, Débora? Conta para a gente essa sua gestão de resíduos dentro da sua cozinha. Então, na minha cozinha, eu tenho, né, essa parceria com a Real Lixo, né, que você também conhece, são, assim, uns amores, é uma parceria muito legal, que eles fazem coleta de resíduos orgânicos em casa, né, e eles também oferecem esse serviço para condomínios, para empresas, para eventos. Então, nos eventos, eu ainda não consegui implementar, eu sempre coloco como opcional, né, ali, E quando eu aí passo a tem pouca proposta para adesão? os clientes, ainda não teve adesão, porque Meu de fato é algo que Deus. sobe bastante o custo, né? Entendi. Então, ainda vivo assim esse desafio de acho que tem tanto uma parte de conversar, né, com os clientes, de fazer uma educação, uma conscientização nesse sentido, e uma dificuldade prática mesmo, que são os orçamentos, né? Então, eu passo ali um orçamento para o meu serviço, eu ainda não consegui assim me posicionar suficientemente no mercado para embutir esse Entendi. valor da coleta no evento, porque sobe bastante o orçamento, né? Entendi. Assim, infelizmente não, porque eu sou super a favor de remunerar todo mundo de você forma entende justa, sim. mas tem esse Não, mas desafio. Então, o que eu faço? bastante. Quando eu sempre faço pré-preparos na minha casa, né? Os eventos que eu pego, geralmente, eu vou para servir apenas, né? Tem alguns eventos que eu cozinho no local, aí tem esse desafio, né? Porque vai depender da política de gestão de resíduos de cada local. Sei. Eu não, como eu sou sozinha ainda no meu trabalho, assim, eu levo sempre uma equipe de auxiliares, mas é muita coisa, tipo, cuidar da pré-produção, da produção do serviço e ainda cuidar da gestão de resíduos, né? Não, Então, entendi. é um desafio que ainda acontece, né? Estou no processo de olhar cada vez mais para isso, né? Eu acho que Buscar também vai mudar, soluções. porque a gente tem agora a LIR, né, que é a Lei de Incentivo à Reciclagem, né, e que é uma lei Rouanet da reciclagem. E tem muitas empresas e pequenas empresas que conseguiram já, né, obter essa legal. vantagem, né, de poder oferecer para empresas e essas empresas e até pessoas físicas, então eu vou sugerir para você dar uma olhada, Olha só. e até pessoas físicas já bater imposto de renda. Então, Isso é o tipo de legal. coisa que seria muito interessante, assim. O condomínio perde muito, como eu falei, né? Eles vêm lá uma lixeira pequena, é suficiente, é suficiente. Vamos investir em uma construção de uma lixeira maior. Eu nunca sei. sei. Mas se a gente tivesse ali algum tipo de parceria que a gente pudesse dizer, olha, em vez de investir numa lixeira maior, vamos investir numa gestão desse Sim, Cláudia, é perfeito. isso. É maravilhoso. Porque a pessoa falar de aumentar a sala do lixo, ela diz, tá bom. Sei, Nossa, sei, preciso, que porque assim coisa ela vai só faturar. estrutural. E o problema é de E o gestão problema mesmo. não é esse. Você vai fazer uma sala maior, em 6 meses você vai precisar de uma maior ainda, Cláudia, é e em um ano você vai exatamente precisar de uma isso. E maior. aí, nessa questão dos resíduos orgânicos, é algo que tem um grande potencial de circularidade nos Sim. condomínios. Com Porque esse se evento. criar um sistema de compostagem, por exemplo, Exatamente. e aí Não, faz tem uma tudo horta de isso, né? condomínio, né? Aí Tem a coisa possibilidade do morador querer fazer a coleta individual, que também ajuda o condomínio, porque ele vai também reduzir custos com sacos de lixo, por Sim. exemplo. Sim. Tem a possibilidade de fazer composteira. Então, tem soluções para tudo isso hoje no mercado, gente. Nós vamos trazer todo mundo aqui para vocês ficarem sabendo de tudo Muito e legal. adotarem essas coisas. Então, tem a possibilidade de você fazer uma compostagem dentro do próprio condomínio, depende muito do tamanho do condomínio, de Dentro como de cada apartamento, para né? gerar. Tem Também. também a possibilidade de fazer dentro de cada apartamento, tem a solução dos baldinhos, tem, enfim, já hoje soluções no mercado e acho Tanto que que está não na vá frente. para aterro sanitário, né? Não Tem pode ir para muitas aterro soluções. sanitário, né? Gera o gás metano, né? Quando isso acontece, essa decomposição sem oxigênio, né? Que É uma tristeza, né? Porque tem que voltar para a é terra, né? alimento para terra Tem que ali, né? voltar para a Aquilo é É uma terra. tristeza mesmo. É isso. fertilidade ali. Não, maravilhoso. E aí também, né, Cláudia, falando um pouco de óleo, né? Quando tem festa de boteco, também tem essa preocupação às vezes? Não, né? A gente tem que elencar um embaixador ali e falar, hoje tem festa de boteco aqui no condomínio, vai ter óleo, vamos destinar corretamente, né? A gente pede, quando vem alguém de fora, né? A gente pergunta, a gente consegue ter Você faz esse a gente diagnóstico consegue ali. ver onde é que vai ser descartado e tal, mas a gente tem que confiar no que a pessoa está falando. Sei. Ele não me apresenta ali um selo de autenticidade Não, daquilo. entendi, sei.
E isso é muito Ainda a gente tem complicado. que lidar muito, e falando de resíduos, falando de informalidade, né, muito grande, né, a gente vive ainda alto grau de miserabilidade da sociedade e a gente lida muito com Não, a e é o que informalidade. você disse, até do reciclável, então você vê que existe, né? A gente coloca as lixeiras ali de latinha, de plástico, de não sei o quê. O Sei, pessoal sei. respeita muito isso, né? Mas o resto de comida, muitas vezes ele Vai tudo, joga e aí ali no vai lá lixeiro naquele, reciclável. vai ali no saquinho preto e E põe vai, para fora, né? exato, Põe para fora exato. onde? Porque não existe fora, né? E ele fica ali, né? Transbordando, Sim. mas a pessoa Aí não bota outra lixeira, né? bota Em outra vez de, porque aí a lixeira. gente tem que falar do outro R, que é o repensar o consumo É. também, que tudo está relacionado com o consumo. Outra coisa, Cláudia, que eu queria saber, você aqui como síndica, né? É de se você também tem esse olhar, né, quando tem uma festa no condomínio, de acessibilidade e inclusão. Imagino que você tenha condomínios muito grandes, né, com muitos perfis. Hoje a gente tem crianças, enfim, com Uhum. eh, pessoas com deficiência, Os neurodivergentes. neurodivergentes, se quando vai fazer uma festa, se também é possível, né, o condomínio olhar, como que é esse desafio também? Assim, até remetendo, por exemplo, né, ontem, né, nós fizemos lá, tipo, uma feirinha de Natal, mas que a ideia mesmo, além deles descerem, confraternizar, comer ali um pastel, um churrasco, uma empresa que Tinha organiza, pastel, tem que ter. ele leva, então leva o Papai Noel, e aí eu com o meu sócio organizamos e a gente falou assim, bom, a gente sabe que tem criança diabética, com alergia alimentar, porque não vamos Sei, dar nada, né, não vamos oferecer isso. Se entendi. o pai quiser comprar ali alguma guloseima, o Aí pai aí é sabe a o que pode dar, responsabilidade do né? pai, né? Então a gente não deu pirulito, a gente não deu bala, o Papai Noel só estava lá ali para pegar no colo, tirar uma foto, Sei, receber a sei, sei. cartinha. E estaria. Não, o pessoal reclamou, tá? Tanto é que nós vamos fazer do lado amanhã E e vai, vai o pirulito, bota pirulito. porque as pessoas, Ai, mas mas como não assim não tem nada para oferecer? sei. Gente, mas o acolhimento não é o suficiente. Então, ou pensar em outro E a gente tipo, né? pensou nisso, né? Não vamos dar um pirulito, porque às vezes Sim, vocês a mãe morre pensaram e num no fim não segundo teve. e é uma criança diabética ou com alguma alergia alimentar, um corante, alguma coisa, pôs aquilo na boca e vai ter um problema, né? Então não vamos fazer. E os Ai, pais que ficaram coisa, né, chateados. Cláudia? Mas é assim, eu vou falar do meu lado aqui, confortável de fora. Eu insistiria, entende? Então, Insistiria. a Eu gente, acho que assim que vale a ontem pena à exigir. noite, né, a gente tava conversando e o meu sócio falou, Cláudio, eu acho que, não sei, o pessoal Mas amou, entendo mas você, de reclamou. novo. Falei, Sim, caramba, Aí não, talvez seria de questão, tipo, trazer. oferecer, mas oferecer outra coisa, né? Algo inclusivo. E nessa questão dos neurodivergentes, e não só isso, né? Você tem também as pessoas idosas, Sim, ou pessoas que sim, estão se sim. recuperando ali É, de a gente uma está falando aqui de criança. doença. É, Você tem exatamente. pessoas que trabalham em turnos diferentes. Então a gente tenta, assim, reduzir volume de som, Sei, concentrar num lugar só o entendi. evento. Mas ainda assim, você esbarra na questão cultural. Então é um processo. É É como eu disse. processo, tudo A é gente não processo, chega né? no topo da escada Nunca vai chegar, sem Cláudia, nunca. passar por Mas todos a os gente não chega degraus. no topo da escada. É, Quando chegar, acabou tudo, acabou. né? Se Tudo é chegar, tem processo. mais um pouquinho. É isso, dobra a meta, né? E É um você, processo. Débora, os seus eventos, eles são veganos, tem esse recorte vegano? Ou quando você vai para o evento, você pergunta? Porque eu acho muito chique. Quando chega assim, você não sei o que lá, algum tipo de alergia alimentar, enfim, né? Aham. É vegano, né? Eu não sou, né? Né? Mas eu acho tão gentil, porque é muito Uhum. inclusivo, né? Sim, sim, Você saber se tem alguém Sim. com essa questão. Então, às vezes, fazer um diagnóstico mesmo. Você já faz isso, Débora, ou não? Como é que é a sua Então, alimentação? Vamos falar um pouco como, da alimentação. como eu trabalho majoritariamente com cardápio inclusivo, eu não faço esse diagnóstico, essas perguntas, porque sempre vai ter opção para todo mundo. Tá. Você Sempre. também usa carne na sua. É muito raro. Na verdade, eu comecei a usar há pouco tempo. Eu comecei a trabalhar com alimentação já com 100% vegano. E aí, pela demanda e também por uma mudança interna minha, né? Porque como eu vim da naturologia, né? Tava falando das medicinas ancestrais, assim.
E esse olhar para a alimentação, pelas medicinas ancestrais, eles não são veganos, não são Sim, vegetarianos. sim, Existe um sim, olhar muito diferente, sim. né, sobre as qualidades de cada tipo de carne, que às vezes É po- um olhar mais é natural mesmo, exato, né? sem rotular a alimentação, né? Sim. Mas olhando de Eu forma gosto orgânica, o disso. que que é bom para mim, né? O que que eu preciso nesse momento. Então, a partir disso, eu fui abrindo esse espaço também na minha vida para consumir algumas proteínas animais com pouca frequência, né? Minha alimentação é majoritariamente vegana, uns 90% vegana, eu diria. Mas nos eventos eu priorizo muito cardápios veganos Sim. e sem Para glúten, trazer assim. essa experiência também, Para né? trazer a experiência Eu e acho que é isso. E porque também, porque pessoas. é a minha especialidade e porque é mais barato, né? Tudo junto. É. Não, mas eu acho que É, também a pessoa, gente, como é que estava bom? Né? Porque às vezes tem aquela exato. coisa, eu vou hoje numa festa, sei lá, de uma vegana, feijoada vegana. Às vezes, gente, Tem que muita gente que tem delícia! preconceito ainda, mas ainda assim, Isso. cara, a pessoa pode ter preconceito que for, ela vai chegar, a comida vai estar lá, ela vai Mas se ela não exato. experimentar, é porque Mas eu ela acho é que falar de resistente, né? comida, especialmente, né, é tão importante, porque a comida, ela desempenha um papel muito social, né? Sim, Então, por cultural. exemplo, uma pessoa que é vegana, ela fala, não vou naquele churrasco, Uhum. porque se eu falo que eu não como, sabe, assim, essa delicadeza das pessoas também entenderem, não tô bebendo, não tô comendo Sim, e doce. tem tido cada vez mais, né? Tá crescendo muito o índice, Essas... né, de restrições alimentares, de alergias, Isso, principalmente com essa isso. crescente também das neurodivergências. E de Vários quadros conscientização também, né? Porque antes a gente já também. tinha e não sabia, né? Hoje a pessoa sabe É, que ela é alérgica a glúten, por Sim, exemplo, porque ela sim. antes já nem sabia, E passava mesmo os mal. quadros de neurodivergência estão associados com alimentação, né? É, Então, muitas pessoas que são autistas têm restrições alimentares, porque alguns tipos de alimento pioram o quadro, né? sim. Então, tá tudo ou o muito contrário, associado. né? Ou ele só come macarrão com É. semento que ele trabalha com. Sim, Então sim, também é gentil, né? De saber se sim. dentro daquele quadro, né? É. De tem Eu teve um algumas. evento que eu fiz que eu recebi um feedback especialmente marcante, assim, porque foi a primeira pessoa que me passou esse tipo de feedback, né? Depois do serviço ali, do coffee break e tal. Aí ele me falou, nossa, foi a primeira vez que eu pude comer tudo de um buffet, porque ele tinha Que várias restrições lindo, né? alimentares. Falou a primeira vez que eu me senti à vontade, não, Pode usufruir. porque era tudo vegano. Nesse caso, era tudo vegano, né? Todo o cardápio. Ele não precisou se preocupar com nada de ler os ingredientes, Então, porque é uma eu acho que chatice, é né? muito gentil, né? Você perguntar, tem alguém com alguma, né? Você se sente Sim, inclusivo, né? De a pessoa falar, mesmo eu tendo essa restrição, eu consigo ir nessa festa, sim. porque eu sei que vai ter alguma coisa ali para mim, Mas eu né? acho que até o pessoal da tua área, né, que fornece alimentação, de fato mudou o olhar, né? Antigamente, quando você pedia para levar alguma coisa para as pessoas que eventualmente tivessem alguma restrição, não era visto com bons olhos, porque a pessoa achava que aquela mercadoria ia encalhar, que aquele produto não Sei. ia vender. Com a popularização desses termos, ele não existe, porque se acabar, né, os produtos de origem animal e tal, e tiver ali os veganos, é aí onde eles vão Vai conseguir que comer. aquelas pessoas experimentem. Ou, Sim. eu vou dar um exemplo, ou eu É faço aula de isso. artesanato uma vez por semana para aliviar um pouco a Sei, tensão, dá né? uma. Então é um momento meu ali. E a gente sempre leva alguma coisinha pro nosso lanche, né? No lanche comunitário. Uma aula no Centro Cultural do Butantã e tal. Maravilhoso, que E delícia, aí ela Cláudia. levou um bolo vegano de laranja, que eu acho que foi o melhor bolo de laranja que eu já comi na Olha vida. só. De Não, e quando verdade. as pessoas falam, mas o que que os veganos comem? Aí parece aquela imagem que É, me acho que foi. come pedra e alface, No né? outro dia ela tinha levado um biscoito acho que era de polvilho, uma Você delícia. vê, que incrível. Então Então, é E isso. uma coisa é que eu isso, é aprendi, uma preconceito. coisa que eu aprendi também, servindo comida, é que muitas vezes é melhor nem falar que a coisa é vegana, porque ninguém vai se A coxinha tocar, de ninguém vai jaca, fala, não perguntar. vai ser É jaca. coxinha, E você ponto. come igual a Pão coxinha, né? vegano? Não, é pão. É bolo, não é bolo, Sim, não trazer sabe? esse rótulo, As né? pessoas já vêm com Assim, um é preconceito, verdade. arraigado, ai, vegano, eu não Que quero. Não, coisa, mas de né? verdade, um bolo delicioso. Tinha lá algumas torcendo o nariz, na hora que provaram, gente, tá fofinho, Que tá legal, com que sabor incrível. legal. Ah, É por ignorância, eu né? acho que a Muitas vezes gente tem tem esse que preconceito. promover experiências, né? Eu acho que também é um papel um pouco do síndico, trazer novas experiências. E aí, Sim. dentro das novas experiências, Cláudia, também, a Cláudia aqui hoje é a sabatina, porque você que é a nossa síndica aqui, você que dá as ordens.
sobre, a que a gente falou um pouquinho, acho que de monitoria, né, de atividades em geral, porque eu vejo muito, e falo pelo meu prédio, eu moro no segundo andar, então ouço, né, quando tem festa no prédio, não me incomoda, ainda bem. Mas assim, as crianças correndo, agora pega o batom, não sei o quê, aquelas brincadeiras, sabe? E aí sai todo mundo correndo. E assim, a gente também sabe que a gente precisa desacelerar um pouco as nossas crianças, né? Sim. Porque tá todo mundo nesse movimento, todo mundo. Então, assim, também existem especialidades, né? Os especialistas no mercado de empresas de monitoria que também trazem esse momento de desacelerar, de mexer na terra, de contar história, de trabalhar com artesanato, e menos isso de essa coisa de tanta euforia. competição e alguma coisa um pouco mais colaborativa. Você já tentou, Cláudia? Eu Você me gostaria conta. muito de fazer. Eu não tive a oportunidade Tá, ainda, mas por não ter acessível, né? tá. É Porque eu acho que isso. seria fantástico. Então, Eu assim, acho isso. dosar, né? Você tem lá o Halloween, que é aquela bagunça de bater na Sim, porta dos sim. outros, de não Mas sei o pode quê. ter um Mas momento um por que pouco não, mais assim, intimista, isso, no Dia talvez, da né? Criança, você não tentar fazer uma oficina de arte? Eu sou muito fã de artesanato, O que né? que você faz, Cláudia, de Nossa, eu artesanato? faço de tudo. Faço tricô, crochê, tear, Maravilhoso. E bordado, trabalhos eu manuais também estão pinto, muito em alta, tudo. né? Para a Então, saúde só que mental. é uma coisa que está se perdendo, porque a criança não é estimulada a isso. Mas porque estão muito Exato. aceleradas, Cláudia. E É esse difícil se tipo de concentrar. brincadeira. Ó, essa aqui foi minha sogra que fez, não fui eu. Olha que Tá? linda. Olha. Ela é todinha de lacre de refrigerante. Olha que lindo. Você veio já de propósito com a bolsa sustentável. Mas eu vou com ela em vários lugares. Porque aí as Adorei. pessoas me perguntam. Eu É adorei. o original, Entendeu? né? E Então, aí você fala, pô, mas é fácil de fazer. A minha sogra, quando ela fez isso aqui pra mim, ela tinha 80 anos. É fácil de fazer. Mas não desperta o interesse. Então, eu acho que falta na base a Sim. criança ser estimulada. Não, eu acho que falta também, né, assim, de a gente trazer um pouco mais esse debate. Você vai em eventos, eu sempre falo isso, né? Você vai nos eventos de síndico, está falando de segurança, ou está falando das questões jurídicas, ou está falando de manutenção, ou sempre está chato. falando. Sempre Assunto chato. chato. Desculpem, colegas aí, É né? sempre tedioso. Por isso É. que ninguém gosta de assembleia, né? Verdade. E acho que a gente precisa trazer essas pautas, porque assim, Cláudia, eu te falo assim, né? E é um pouco do que eu estou querendo construir também, que é a minha empresa que chama Aranduai, que é trazer soluções mais sustentáveis para condomínios, né? E de vários assuntos, né? Um deles é também de monitoria, porque eu conheço Legal. inúmeras soluções, muitas pessoas incríveis que estão ali, às vezes, lutando para ter visibilidade, e a ideia é também dar visibilidade para esses tipos de projetos. Então, de artesanato, de arte terapia, de contação de histórias, de mexer na terra, de fazer Muito. terrários. Nossa, tem coisa de E plantar, de fazer uma plantar, horta. gente, mexer na terra é um negócio que ele te traz, é um investimento que te traz economia. Porque a criança passa a respeitar aquele canteiro. O que antes ela pisoteava, jogava bola e arrancava a plantinha, ela passa a gostar daquilo. Não, imagina só produzir alimento Ela para o passa a condomínio, curtir. né? Não é, e não é sobre o que vai produzir, é sobre, de Sim. novo, é É sobre o você ter processo, né? acompanhado aquilo, é você fazer parte daquilo. Então, E e as tem crianças, empresas e aí passando por esse engajamento com as crianças educam os pais. É isso. Sim. Eu fui educada pelos meus filhos. Mãe, não faz isso. Mãe, por que você não separou aqui? Olha só, não, e eu tenho uma história até curiosa, Cláudia, porque assim, às vezes às vezes ligavam para saber de gestão de resíduos, olha, Roseli, eu estou te ligando porque meu filho aqui está falando, pai, como é que você é síndico? E não cuida E não disso. tem coleta seletiva aqui no Pois é. condomínio? Eu falo, "Ai, que belezinha, né? Que são os nossos embaixadores mirins também, né? Eles que fazem, mobilizam isso. Dá cargos para os Claro, eles são terríveis, eles são, ó, fica de olho ali, Tem né? enorme influência, porque assim, se você quer Tem educar pelo conselho, né? exemplo, você como pai quer educar pelo exemplo, e teu filho te traz que não foi isso que eu aprendi, você está fazendo errado. É isso. E é isso, Cláudia. Eles aprendem na escola e chegam em casa e tudo vai misturando. Enfim, é isso. Tem tantas coisas, né? Foi Mas essa muito questão bom, assim né? da gente ter essas monitorias direcionadas, isso envolve o pai, a mãe, o filho, a avó, é muito legal, mas a gente não tem disponível. Mas agora vai ter, Claudinha. Ai, Prometo para você que aí eu vou aí a trazer gente esses consegue temas. Você inaugurar uma não nova era. perca.
os nossos episódios, que a gente sempre vai trazer temas assim, de fácil aplicabilidade, de soluções, e tem muita gente boa precisando disso também, Tem. e é juntar esses E mundos, você né? acaba mexendo com toda a cadeia produtiva. Exatamente. Não, e de novo, é uma ferramenta para tudo, para a É. coletividade, para a cidadania. Nunca é só sobre lixo, nunca é só sobre a horta, é sobre toda a ferramenta que você usa. É uma ferramenta para você estimular outros valores dentro do condomínio, né, de Sim. Não, gerar coletividade. senso de comunidade é algo que não tem preço, né? É algo que eu falo muito, eu não trabalho com condomínios, mas eu reflito muito, né? Eu fico questionando, porque eu tive experiência vivendo em comunidades, né? E aí, para mim, o modus operandi na cidade grande é assim, é bizarro, né? Como centenas de pessoas, literalmente, né, moram nos mesmos metros quadrados Vão pro ali, mesmo lugar, não são verticalizadas, capazes de não sabe o compartilhar nome os de quem mora do prédios. lado. Vai que, sei lá, eu preciso de um serviço, preciso de um advogado, sei lá. Pois é. Fularinho que tá do meu lado é advogado, mas eu vou contratar o outro que mora em outro estado, que eu nem Aham. conheço, sendo que Mas eu esse é um aqui. dos Não, o motivos, condomínio é maravilhoso por isso, porque é muita coisa para esse é um dos explorar. motivos da É, gente fazer a feirinha do morador, né? Então, por exemplo, É muito legal. apareceu aquele isso aniversário é de última hora. maravilhoso. Você teve a feirinha e você lembra que teu vizinho vende perfume? Pra que você vai pegar seu carro e ir no shopping, queimar combustível? Você só interfone e vê se ele tem ali E um acho que creme, às um vezes, perfume. né, Isso é Cláudia, o maravilhoso. síndico ele pode achar que são muitas atribuições, mas você pode formar comissões, né? Sim, Sempre tem o doido do pet, o doido do não sei o quê. sim, Tem o doido do lixo também, daqui, né? As Então, pessoas que têm mais tempo, né, e aí se ou que ou que disponibilizam. se identificam com aquela causa, ou porque trabalham, ou porque simplesmente se identificam. E essa pessoa pode ser a grande mobilizadora ali, né? Pode. E às vezes a pessoa ela tá focada em outras coisas e de repente você pode contar para ela, ó, talvez se você pusesse a tua energia aqui, você me ajudaria de verdade. Gente, acho que a gente vai ter que ir encerrando. Que Né, Gabriel? Fechar, vai Juntar, longe Gabriel, mesmo. não é? Acho que a gente tem que ir encerrando, porque. Não, mas o papo, que Assunto delícia. tem. Não, muito Pano assunto. pra Eu acho que eu manga. até trouxe muitos assuntos, né? Talvez eu faça outros recortes, em outros a gente vai ter outros Aham. episódios desse com outros olhares e recortes. Então, queria agradecer. Trouxe para vocês aqui uma lembrancinha, que são Que sementinhas, legal. para vocês Que saberem que delícia. são. Amiga Sabe do o que é bem. sementinha? Que legal. Para vocês saberem que são essas disseminadoras de Que legal. semente. Acho que o papel Maravilhoso. é exatamente isso. A gente vai disseminando as sementes e que caiam em terrenos férteis, muitas vezes o condomínio, uma empresa ou um próprio condomínio, né, uma gestão que esteja com esse olhar mais da sustentabilidade. Mas eu deixei uma lição de casa para vocês, final. Já estava achando, será que ela esqueceu? Ah, você ia ter que me lembrar, porque às vezes eu esqueço. Mas que como o nosso programa, né? Então é ESG com R's, não é para do Roseli Ruibal, tá, gente? Não é. É para a gente trazer também os R's da sustentabilidade, pedir para vocês trazerem uma palavra. Estou assim ficando encantada com as palavras que os convidados têm me trazido, porque é uma brincadeira, claro que existem os clássicos R's Sim. da sustentabilidade, mas aquele que mais representa a vocês um pouco do nosso assunto de hoje e dessas práticas de sustentabilidade. Vamos lá, Cláudia, o que você pensou? Qual R aí que te Olha, representa? o R que norteia a minha profissão, né? É o que a gente repete todo dia para o morador. Refletir. Ah, que ótimo. Reflita se essa sua atitude corresponde a quem você é, a quem você deseja ser, ao que você quer passar para os seus filhos. Isso tem Maravilhoso. muito a ver, né? Reflita se você vai ter, né? Você usa muito, então, o refletir. Acho que todo Eu gosto de dia, trazer várias vezes. um pouco assim para o verbo, né? Porque justamente Aranduai também, que é o nome da minha empresa, Arandu, que significa Arandu. consciência e sabedoria, e quando acrescido é também um pouco poético, né? Quando você acrescenta o sufixo a, indicação e movimento. Então, que é um pouco isso, a gente sair da consciência, né? E ir para ação, colocar em prática. Então, refletir. Adorei. Parabéns, Cláudia. Acho que é o que resume. Olha, eu tenho uma leve desconfiança aqui da palavra da Débora, mas vamos lá, quero ouvir. Ai, quero saber o que você pensou. Ah, lógico, a palavra da vez, diga. Eu pensei em ressignificar. Ah, que legal. Que eu acho que, tanto falando de alimentação, quanto hábitos em geral, né? Criar novos comportamentos, a gente esbarra muito nessa questão que você falou da cultura, né? E para criar novas culturas, a gente precisa ressignificar Sim. as nossas bases, os nossos valores, aquilo que a gente acredita, né? Trazer um novo significado. E que Né? E na bom, né, que a gente alimentação, pode mudar. Que lindo, Sim. lindo, lindo. Sabe que ninguém repetiu. Esse aqui é o nosso 5º episódio, né, Ninguém Gabriel? repetiu ainda. Ninguém repetiu as palavras. Ó, repetiu
repetir, até outro, né? Que vamos falar de roupa Repetir. também. Ó, podemos repetir, né? Qual que você achou que eu ia falar agora? Eu achei que você ia falar regenerar, né? Mas não. É verdade. Não, Achei que mas fosse muito óbvio. então, por isso, adorei. Queridas, muitíssimo obrigada. Acho que a gente teria, assim, um assunto enriquecedor. Eu acho que eu nunca vi, assim, tanto de falar sobre esse tema. Acho que é importante a gente trazer, porque, de fato, tem muitas festas em condomínios. Sim. É possível fazer festas mais sustentáveis, tanto com alimentação, né, decoração, monitoria, a gente, né, pensar, ressignificar, trazer outros olhares. Então, obrigada, muitíssimo obrigada. Foi muito rico esse Para mim episódio. foi um prazer, eu que agradeço, adorei. Que Foram bom. momentos ótimos, de reflexão. De reflexão. Cláudia, quer Também. deixar algum contato? Você é a síndica Se profissional? puder seguir a gente no Instagram, Ótimo. @Gemini Condomínios. Como? A gente Gemini. Gemini, Gemini. de geminiano. A Aham. gente Ah, que posta legal. muita coisa ali sobre o trabalho do dia a dia. Ótimo. Quem puder seguir, Claro, claro, muito bom. E você, querida? Eu também estou no Instagram e no LinkedIn como Adamar, né? Eu tenho tanto meu perfil pessoal, Débora Storch, meu perfil da Adamar, né? Que é onde eu estou nutrindo mais agora esse campo Quero profissional. aproveitar e assim. mandar um beijo para sua mãe, Renate. Um beijo, Sim, tenho querida. certeza que ela manda. Ela não falhou nem um pouquinho quando ela falou da fofura que é a Não, filha ela, dela. assim, para fazer ponte entre as pessoas, ela é Ótima, né? magnífica. Ai, não, e como não. falta pessoas assim, né? Sim, Não, é incrível. grande Muito, potencial. muito gentil também, muito querida. E Obrigada, contem viu? comigo sempre que precisarem, né, de algum serviço assim de alimentação nas festas, nos Perfeito. eventos. É isso, A você gente adapta, pensa. né? Tenta Super. adaptar para crianças Inclusive, já também. fiz para o prédio que minha mãe tá como síndica, né? Já fui um dia, eu levei algo bem simples, assim, para o café da reunião, né? Da assembleia. Foi É um pocket isso. ali, bem simplesinho mesmo, mas que Nossa, já Débora, faz amei. diferença, né? Amei muito, amei. Ainda queria ouvir muito mais Gaiana e tudo, mas vamos ter outras oportunidades. Sim. Obrigada, gente. Então, Obrigada. Que obrigada. A agradeço. gente vai olhar para ela e falar um tchau. Obrigada, pessoal. Até a Obrigada. próxima. Obrigada. Até.